Então, eu sei que o tema o tema da conferência é sobre a manifestação dos filhos. Só que não tem como os filhos se manifestarem, filhos genuínos, verdadeiros, se manifestarem, se nós não soubermos os relacionamentos, o que os relacionamentos implicam na nossa vida. Então, eu vou entrar numa área aqui, que vai mexer com o teu coração, que você vai ter que tomar decisões. Nem todo mundo que anda com você hoje é para você continuar andando com essa pessoa. Nem todo mundo que você chama de amigo e de amiga é para estar com você. Nem até mesmo dentro da igreja. Pastor, dentro da igreja tem irmãos que não dá para a gente caminhar junto com ele. Meu Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer dessa palavra. E eu espero que você pratique ela. Que na hora de você tomar decisões, você lembre dessa ministração. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, do 1 ao 6. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Olha essa frase aqui agora. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Eu estou lendo na NVI, é isso mesmo? Glória a Deus. Olha que interessante, eu quero afirmar algo para você. A afirmação é a seguinte: não existe relacionamentos neutros. Não. Todo o relacionamento nos levará para a direita ou para a esquerda. Todo relacionamento nos levará para um objetivo ou para outro objetivo. Não existe nenhum relacionamento que vai deixar a sua vida na neutralidade. Todo relacionamento irá nos alavancar ou nos derrubar. Nos levará para uma direção ou para outra direção. Então fala assim, não existe relacionamento neutro. Amém? Existem alguns tipos de relacionamentos que têm um potencial de impedir o cumprimento do propósito de Deus e de abortar os sonhos e os planos que Deus tem para a nossa vida. Pastor, como assim? Tem. Existem relacionamentos que podem abortar os planos que Deus tem para você. Com quem nós escolhemos para nos relacionar pode mudar todo o rumo da nossa história. Nossas amizades, nossos relacionamentos afetivos. Um exemplo, e eu vou falar bem entre aspas mesmo, namoro. Eu falo entre aspas namoro por quê? Porque na nossa igreja nós não incentivamos o namoro de hipótese alguma. Como assim? Aqui nós trabalhamos com a corte. Na sua igreja, o seu pastor e a sua igreja trabalha da maneira que ele acha melhor. Mas eu estou falando que aqui, eu sempre falo namoro, entre aspas, por quê? Porque aquilo que o Daniel falou aqui, a princípio, está totalmente correto. A Bíblia nem fala de namoro. Se você for procurar na Bíblia namoro, você não encontra. Você encontra na Bíblia cortejar. Isaac, por exemplo, ele cortejou. Como que eles faziam? Eles iam lá, eu estou assumindo um compromisso com você, vou preparar a casa, vou preparar tudo. E depois ele voltava dizendo, então vamos casar. Então não tinha negócio de ficar se abrasando,
ficar se pegando. Vamos lá, mas não é bem nisso ainda que eu quero chegar. Eu estou colocando isso entre aspas, por quê? Porque com quem você decide se relacionar, pode simplesmente fazer com que as promessas do Senhor na tua vida se acabem. Ainda dentro do namoro, eu já vou voltar para cá, mas deixa eu contar uma história para vocês. Alguns anos atrás, eu tive um sonho com uma menina de uma igreja onde eu congregava. Eu já estava casado com a Dani. Na minha igreja, a igreja onde nós congregávamos, nós fomos o primeiro a puxar as filas do casamento. Tinha gente lá na nossa igreja namorando há 5, 6 anos, que não namorava e não casava. Quando eu cheguei lá na igreja, 1 ano de namoro, 1 ano de noivado e casamento. Depois que eu fiz isso, veio uma fila atrás, pastor. Parece que abriu a porteira e começou todo mundo a casar na igreja. Depois eu comento, mas meu namoro não foi o melhor. Errei, caí, fiz um monte de coisa errada. E é por isso que eu estou alertando sobre cuidado com quem você se relaciona. Eu estava lá nessa igreja e nessa igreja onde eu congregava, não se acreditava muito nos dons do Espírito. Você lembra que eu falei que era de origem batista? E a igreja batista onde eu congregava, não acreditava em línguas, não acreditava em batismo do Espírito Santo, não acreditava em nada disso. Só que eu era batizado do Espírito Santo. Eu falava em línguas. E eu estava lá dentro da igreja. Eu falava para Deus assim, eu parecia que estava no culto amarrado. Porque o Espírito Santo falava comigo e eu ficava me tremendo no culto e não podia. Às vezes uma pessoa, na hora do louvor, caiu uma pessoa lá no chão. Pum, endemoniada. No meio do louvor, PH. Pum. Sabe o que eles faziam? Corria, pegava um pouquinho de álcool, colocava no nariz da pessoa. E eu lá falava, Senhor Jesus, não é possível. Toda vez que canto louvor, essa pessoa cai. Toda vez que canto louvor, é só expulsar esse demônio. Mas eu não podia, eu era só um jovem no meio da igreja que não podia fazer nada. E aquilo me incomodava muito. Só que um dia, eu não tenho muitos sonhos. Quando eu falo sonhos proféticos, né? Então eu não tenho, raramente acontece comigo sonho. Eu sonho com tanta besteira, assim. Eu sonho que eu estou correndo e daqui a pouco eu estou andando por cima da água, daqui a pouco já estou nadando, daqui a pouco... Sabe aqueles memes que daqui a pouco eu estou chupando sorvete, daqui a pouco já estou... Os meus sonhos é assim. Eu estou com a Dani, daqui a pouco eu estou na montanha russa, daqui a pouco eu já estou soltando pipa sozinho. É um sonho doido. Então eu não tenho muito sonho, mas de vez em quando, vem uns sonhos que quando eu acordo eu falo, opa, isso não é só sonho não. Aí eu acordo e falo, Dani, olha, eu sonhei assim, sonhei com ciclano. Um tempo desse atrás eu sonhei, vou voltar dessa outra irmã, mas eu sonhei com uma pessoa. E aí, toda vez que eu sonhei 3, 4 dias com ela, o mesmo sonho. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada. E deu errado. Era o sonho mesmo. Quando eu congregava nessa igreja, eu comecei aí eu tive esse sonho. E aí eu cheguei para Dani e falei, Dani, sonhei com a irmã. Eu posso falar o nome dela, não tem nenhum problema. Ellen, que é uma amiga nossa. Falei, eu sonhei com a Ellen. Só que assim, eu sonhei com a Ellen, que ela estava na beira da represa. E aí ela nadava, ela pulava na represa. E quando ela começava a nadar, vinha uma rede. E a rede começava a arrastar e embolava no pé dela e ela começava a se afogar. E eu acordei e falei para ela, falei assim, olha, eu já tive vários sonhos, só que esse Deus está falando comigo. E eu tenho que conversar com essa irmã. Aí eu cheguei para ela, agora imagina, eu numa igreja que ninguém acreditava em nada, de dom nenhum, em nada, para me contar isso para a irmã. Eu cheguei para ela, falei, Ué, depois de um tempo, né, eu orei, pedi direção para Deus, falei, meu Deus, como que eu faço para contar para essa irmã? Falei, bem, porque eu também não sabia o que era. Sabe quando não veio o que era? Só sei que era para me falar isso para ela. Aí eu cheguei para ela e falei assim, Ellen, eu queria te contar um sonho que eu tive. Se não tiver nada a ver, ignora, tanto faz, esquece para lá. Mas eu queria te contar um sonho. E eu contei para ela, falei, olha, o sonho era assim, 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 assim e assim. Naquela semana, ela estava conhecendo um rapaz. O rapaz foi visitar a igreja. Só que eu não sabia.
que ela estava conhecendo esse rapaz. Eu só contei para ela, falei, olha, Deus falou comigo que o diabo estava preparando alguma coisa para te enroscar. E se ele vai te matar, se ele conseguir isso. Passou uma semana, menos de uma semana, ela foi no culto com esse irmão, com esse rapaz, visitar o culto. Só que eu conheci o rapaz. Quando eu estava na loucura do mundo, eu conhecia ele. E ele era o quê? Ele era um assassino, cara. Mexia com droga, com tráfico. E ele estava querendo namorar com ela. E ela levou ele para o culto. E quando eu vi ele no culto, Deus falou assim, é isso daí, ó. É esse laço aí que você sonhou. Então eu já tinha contado para ela. Aí eu falei para ela, olha, aí eu falei para ela, eu tinha amizade com ela. Falei, Ellen, eu sei que você não vai entender, talvez você vai ficar chateado comigo, e eu estou correndo um risco de falar isso para você. Porque o homem era traficante, o cara matava, eu que sabia, ele tinha matado um monte de gente. Só que ela não conhecia ele. Falei, então, ó, deixa eu te explicar. Esse cara é furada, esse cara vai acabar com a sua vida. Ela escutou. Não namorou com ele, depois ela acabou namorando com um amigo meu, vive bem, tem 3 filhos, maravilhoso. Esse cara arrumou uma outra mulher. O que aconteceu com essa menina? Vida desgraçada, cara. Preso na cadeia, vivendo lá, uma vida miserável. Por quê? Os nossos relacionamentos influenciam o nosso futuro. Os irmãos estão entendendo aqui? Quantas mulheres hoje sofrem por escolhas do passado? Quantos homens sofrem por escolhas do passado? Muitos aqui com certeza têm pais separados. E tenho certeza que se você mora com a mãe separada ou com o pai separado e você teve um pouquinho de convívio com ele, em algum momento da sua vida você escutou isso aqui deles. Bem que a avó, bem que meu pai e minha mãe falava, não era para me relacionado com essa pessoa. Eu tenho certeza que quem está aqui e tem o pai ou a mãe que se separou, que às vezes a mãe não quer nem ver a pessoa, ela falou isso para você em algum momento, falou, ó, tá vendo? Lá atrás, quando seu pai apareceu na minha vida, a sua mãe falava, a avó falava, ó, não é para se relacionar com ele. Ou se é o pai, falou, ó, bem que o meu parente falava, não é para me relacionar com aquela mulher, e eu não escutei. E qual é o resultado disso? Hoje você vive uma vida sofrendo por um erro lá de trás. Escuta isso aqui. As alianças que nós estabelecemos, elas podem sim definir o nosso futuro. E o futuro da nossa família. Os nossos relacionamentos podem sim definir o nosso futuro. Não estou falando só de relacionamento como namoro. Não é só disso. Mas todos os relacionamentos, inclusive aqueles que nós decidimos andar com ele dentro da igreja. Porque tem pessoas dentro da igreja que elas são piores do que aquelas que estão lá no mundo. Pastor, que absurdo é esse? Claro que é. Paulo estava lendo esse texto aqui e estava falando do quê? Da igreja de Corinto. O que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto? Um rapaz estava ficando com a mulher do pai, dentro da igreja. E Paulo está falando assim, olha, nem no mundo acontece um fato desse, isso aí é um absurdo. Tem pessoas dentro da igreja, olha só, que elas são mais desleais do que pessoas lá do mundo. E você está fazendo o quê? Você fica de amizade com ela. E você não entendeu. E quando seu pastor às vezes vai te alertar, ei, ó, você tem um ministério, você tem um chamado, ó, essa pessoa aí não é bom você andar junto com ela não. Você fica ofendida e ofendido. E às vezes ele está tentando te guardar e dizer, ei, não anda com essa pessoa, porque essa pessoa aí, ela é fermentadora. Olha que interessante. Como eu estou dizendo aqui, não estou falando só de relacionamentos, de namoro, mas de todas as amizades. Pensa como os jovens gostam e precisam de amizade. É normal, nós gostamos, os jovens gostam. Por quê? Porque normalmente
existe uma carência. A maioria dos jovens, você sabe que é assim, não teve um pai, não teve uma mãe, criaram separados, uma boa parte. Ou se teve o pai e a mãe, foram ausentes dentro de casa, e aí a pessoa tem uma carência tão grande, que ela tem que, quando alguém fala assim, quem é que já viu o filme Nemo? Procurando Nemo? Que o Bruce chega lá na hora da terapia, aí ele tá com dois, toma um amiguinho, o Bruce fala, vem cá meu camarada, ele bate assim no peixinho. Ninguém nunca assistiu isso? E o Bruce não cata o peixinho que tá tremendo lá e coloca do lado. E tem gente que é assim, tá se relacionando com pessoas porque é uma carência tão grande, porque não teve afeto do pai, não teve afeto da mãe. E aí qualquer um que chega para a pessoa e fala assim, e aí meu camarada? A pessoa fala, aí ó, tá vendo? Agora eu encontrei um amigo de verdade, esse me ama. O texto fala um pouco de fermento, e de como o fermento fazia com que toda a massa ficasse fermentada. Sabe por que Jesus usa o fermento? Quando que ele usa o fermento? Quando ele vai falar dos fariseus. Qual que era o fermento do fariseu? O orgulho. O orgulho. O fariseu não queria ouvir a direção dada por Jesus. Era religioso, era orgulhoso. E o que ele fazia com os outros? Tornava os outros também orgulhosos. E Jesus vai falar para eles o quê? Ei, cuidado com o fermento dos fariseus. Olha que interessante, desculpa. Jesus, quando vai falar disso, ele está alertando que cuidado com o orgulho. Quando seu pai e sua mãe chegam para você e falam, ei, essa pessoa que você está andando está errado. Por que você está tendo amizade com essa pessoa? O que você fala? Você não sabe de nada. Olha o orgulho. Quando seu pastor vai falar para você, ei, por que você está tomando essa atitude de andar com essa pessoa? Isso aí está errado, hein? Aí você faz o quê? O pastor já passou dos 40. O pastor já passou dos 50. O pastor não entende o que está falando, não. Ele que é meu amigo de verdade. Existem relacionamentos que fermentam. Existem muitos relacionamentos que são prejudiciais, são tóxicos. Eu quero enfatizar só 3 tipos. Eu fiz toda essa introdução para você entender o que eu estou falando. Porque vai ter gente que vai sair daqui e vai olhar para o namoro e vai falar assim, ei, esse rapaz aqui não é para mim estar com ele não. O cara não quer trabalhar, não quer estudar, não tem um plano, não tem nada, e está querendo, rapaz, está me enrolando. Vai ter gente que vai sair daqui e vai ter os olhos abertos e vai falar, peraí, aquela pessoa que eu achava que era minha amiga, ela está me incentivando a fazer coisa errada. Ela tá me conduzindo para um lado que não era para me conduzir. Eu estou sendo influenciado. Eu era muito mais ativo na igreja antes de ter amizade com essa pessoa. Mas agora que eu estou com amizade com ela, eu estou faltando em culto. Eu estou faltando em vigília. Eu estou faltando em célula. Opa, calma aí. Será que essa amizade vale a pena mesmo para mim? Sabe seu amigão, aquele que você fala que é seu amigão, não está aqui hoje com você. Mas você fala que ele é teu amigo. Pastor, é que ele estava trabalhando, é que... Então beleza, você sabe o que é. Mas tem algum que talvez até te fez a propósito, dizendo assim, que rapaz, não vai lá no ato lá não. Nós podíamos ir lá para o Ibirapuera, aproveitar o dia. Nós podíamos ir no shopping. Talvez tenha alguma menina que entrou aqui, está aqui hoje, e que o namorado não está aqui, nem frequenta a igreja. E hoje ele falou assim, não, para que você vai para esse negócio aí, cara? Vamos lá para tal lugar, a gente vai assistir um cineminha, comer um lanche. Escute, existem relacionamentos que são prejudiciais e que podem definir todo o seu futuro. Depois que casou,
Ó, eu falo para minha filha em casa, a Isabel, estava aqui cantando comigo. E falo para meus filhos, para todo mundo. Depois de aceitar Jesus, depois de Jesus, a maior decisão que você pode tomar na sua vida é com quem que eu vou passar o resto da minha vida junto. Porque pode definir se você vai ser um crente fiel ou não. Se você vai passar a sua vida toda sofrendo ou não. Porque na hora que ele está querendo alguma coisa, cara, ele promete, ela promete. Ó, entrou no negócio do namoro, não é para tentar, mas só um exemplo aqui. Eu não queria entrar nisso, mas vem cá. Sabe aquela pessoa que você está dizendo que é seu namorado, que ele é legalzão, a sua namorada, legalzona? Quando ela queria te conquistar, ela ia para todo culto. Toda a rede ela aparecia com você lá. Agora que você aceitou um namoro com ela, ó, vá sozinha. E vá sozinho. Esse vai ser o seu destino para o culto futuramente. Você acordando de manhã para ir para o culto, e o bonitão ou a bonitona querendo dormir em casa, e você, ou você vai brigar toda manhã com ele, ou com ela, ou senão não vai dar certo. Hoje é um dia de posicionamento, de você olhar e falar, opa, eu preciso tomar uma escolha. Eu preciso sair daqui e decidir com que tipo de relacionamento eu vou ir. Isso não é só para... Você quer ver a questão? Nós temos que evangelizar as pessoas do mundo. Por que você vai nas festas que o pessoal te convida, mas no culto você não consegue levar essa pessoa que é teu amigo, tua amiga? Todo culto você convida, ela dá uma desculpa e não vem, não participa, mas na festa dela você vai. Essa amizade está errada. Alguma coisa está errada. Ou você cede muito fácil, ou senão a pessoa que está do teu lado lá não é tua amiga, não é teu amigo. Pastor, e como que a gente faz? A gente vai continuar evangelizando, só que sabendo o seguinte, opa, isso aqui não é pessoa para me caminhar junto. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou falando? Olha só, vamos lá. Eu quero falar de 3 tipos. Agora você vai ficar mais... Pastor, eu já entendi que tem relacionamento tóxico, que isso pode ser no namoro, pode ser amizade, pode ser até dentro da igreja. Tá, mas agora me dá uma dica aí de que é. Tá, eu quero entender como que eu posso filtrar. Eu vou falar só de 3. Eu poderia citar um monte aqui, um monte. Mas eu vou falar só 3 coisas, que se você usar essas 3 coisas, você vai olhar e falar assim, rapaz, eu preciso tomar uma decisão. Primeira, o primeiro relacionamento é aqueles que desrespeitam o teu chamado com Deus. Como assim? Se a pessoa desrespeita o chamado que você tem com Deus, essa pessoa não é apropriada para você estar andando do lado dela, não. Ela vai matar o seu sonho. O cara fala assim, não, minha vontade é gravar. Cara, eu vou me dedicar, eu vou fazer uma aula, porque eu sonho em gravar e tocar para o Senhor. Eu quero um dia poder ministrar louvores. Aí a pessoa olha para o teu lado e fala, cara, para com isso, cara, larga de ser besta. Essa pessoa não é boa para você ter relacionamento com ela. O chamado de Deus é a coisa mais preciosa que nós temos. Um homem ou uma mulher, um jovem que entendeu o seu chamado, se torna uma arma potente nas mãos de Deus. Então, quando você entende o seu chamado, vai ser algo tremendo. A criação, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que entenderam o seu chamado. Então entenda isso. Quem deseja estabelecer o reino de Deus e deseja marcar essa geração, nós podemos viver um grande avivamento, irmãos. Só que, para isso, nós precisamos entender que não é todo tipo de relacionamento que vai poder fazer parte da minha vida. Se nós quisermos estabelecer o reino, nós não podemos nos relacionar com aqueles que desrespeitam o chamado de Deus em nossa vida. Eu não tenho nenhum problema com me chamarem de Cássio, não tem nenhum problema. Ó, entendo o que eu estou falando aqui, não é uma questão religiosa. Mas você não acha estranho se alguém sabe que eu sou pastor, mas quando vai conversar comigo fala, ô Cássio, você não acha estranho isso não? É alguém
que talvez está dizendo assim, para mim você não é ninguém. Você é só mais um. Não, pastor, isso aí é para mostrar intimidade. Aqui na minha igreja eu estou numa briga. Olha o que é um desrespeito. Eu vou dar um exemplo do Wilton aqui. O PH tem pessoas importantes na vida dele, não tem, PH? Ó, essa aqui já é uma indireta direta para a minha igreja. Mas eu vou usar o Wilton para dar um exemplo. Todo mundo pode te mandar mensagem. Mas quando o apóstolo Wilton manda mensagem, você tem a obrigação de ir lá e responder ela. De ver e opa. Por quê? Porque é meu apóstolo. É o meu pastor. Você está entendendo isso? Se você não responde, você está colocando em Nikivala, na vala dos comuns. Aí você começa a olhar para você e fala assim, você não respeita o meu chamado? Eu estou te mandando uma mensagem e você não quer responder a minha mensagem. Você vai me responder 3 dias depois, 4 dias depois, 1 semana depois. Você vai visualizar e dizer que esqueceu de responder. É um desrespeito ou não é? Essa pessoa não pode fazer parte do nosso ciclo de relacionamento. Porque ela desvaloriza o nosso chamado. Desvaloriza o nosso chamado. Então se você manda mensagem para um amigo seu, convidando para o culto, vamos aplicar aqui. E aí ele fala assim, aí você manda, ele visualiza. Pior é aqueles que não tem nem visualização mais, porque eles não querem se comprometer. Não, escuta isso aqui, jovem, escuta isso aqui, jovem. Se você é alguém que está com a sua visualização, para não visualizar que você viu lá a mensagem, você é um covarde. Eu vou explicar por quê. Não, eu vou explicar, sabe por quê? Escuta isso aqui. Não, eu vou explicar. Não fica ofendido. Você vai sair daqui hoje e você vai desfazer isso aí. Sabe por quê? Olha só. Minha irmã, a senhora tem carro? Você tem carro, minha irmã? Tem carro. Eu sou um mecânico, tá? Eu sou um mecânico agora. E a senhora precisa resolver um problema no teu carro. Aí, olha só, presta atenção. Ela tem carro, ela está procurando um mecânico. Aí ela manda mensagem para mim. Oi, tudo bem? Estou com um problema no motor do meu carro aqui. Você poderia me socorrer? Quando ela manda, eu olho, a princípio, com certeza, minha cliente, o orçamento é X, ela, tá bom, eu gostaria de fazer. Só que aí depois ela manda mensagem para mim e não entra mais lá. O que ela vai pensar? Rapaz, levei um golpe. Por que esse cara não quer mostrar que ele visualizou a mensagem? A nossa geração é covarde, essa geração que está se levantando, que não quer assumir responsabilidade, e que não quer pegar e dizer o seguinte, eu visualizei mesmo. Então por que você não me respondeu? A pessoa vai lá e tira a visualização. Por quê? Porque ela não quer ter compromisso com o horário que ela vai dar a resposta dela. Menina, se o cara que você está conversando com ele não tem lá o xizinho lá, os negocinhos lá marcando, pula fora enquanto é tempo. Pula fora. Esse cara não tem palavra, não tem. Porque alguém que tem palavra vai visualizar e vai no mínimo falar assim, olha, estou trabalhando, não posso responder agora. Assim que chegar em casa eu te respondo. Eu vi que você me mandou mensagem. Escute algo. Mas quando a pessoa faz isso é por quê? Porque ela não quer assumir responsabilidade. Olha que interessante. Você entendeu o que eu falei do mecânico? Você vai confiar num pedreiro que você manda mensagem para ele não mostra que visualizou? Meu querido, que dia que você vai vir na minha casa? E a mensagem fica lá. Você vai querer fazer negócio com esse cara? Não. Então, por favor, assuma a responsabilidade. Olha só. Quem trata com desrespeito o chamado de Deus que é confiado a você, você não pode se relacionar com essa pessoa. Entenda uma coisa, irmãos. Apesar de nós falarmos muito de voluntários, mas não é essa a linguagem bíblica. A linguagem bíblica para nós nós nos chamamos de servos. Eu ministrei para a minha equipe de louvor aqui esses dias. Olha só. Olha o que eu ministrei para eles.
A Bíblia fala assim: se em seu coração, se com a boca confessardes o Senhor Jesus Cristo. Confessar o quê? Senhor Jesus Cristo. E no seu coração você crê que Ele, então você vai ser salvo. Qual é a confissão que nós fazemos? De Senhor. E sabe o que a palavra Senhor significa? Amo. Amo. A-M-O. Amo. Mas não é de amar. É amo de dono. Então aquele que confessa ao Senhor Jesus, ele está dizendo o seguinte: Ele é o dono da minha vida. Ele é Senhor da minha vida. Só que agora nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não querem ter compromisso com isso. O Senhor nos chamou. E não é para ver de qualquer forma. Jovem, tem gente que não entende isso. E não entende que esse tipo de coisa pode tirar você do caminho. Se tem alguém que você se relaciona, seja a nível emocional, afetivo, ou de amizade, e ele não valoriza o seu chamado com Deus, pule fora desse relacionamento. Pule fora, jovem. Ainda dá tempo. Pule fora enquanto há tempo. Ainda tem um barquinho salva-vida do lado. E você vai poder viver sua vida. Porque depois que você dizer o sim em cima do altar, aguente as consequências. Primeiro tipo de relacionamento tóxico, então, aquele que desvaloriza o seu chamado. Segundo, relacionamento que é péssimo para nós, aqueles que alimentam as nossas dúvidas e nos colocam medo. Esse aqui, provavelmente, eu tenho certeza disso, é o último ato que nós vamos fazer nesse lugar. Nós estamos indo para outro prédio. E nós estamos orando para Deus preparar um lugar maior que isso aqui, melhor que isso aqui. E sabe o que acontece? O problema é que assim, às vezes nós nos relacionamos com pessoas que elas colocam medo na gente. Interessante, eu fui ligar para o apóstolo França para falar para ele que nós íamos mudar de prédio. E aí eu fui falar para ele que eu estava com medo. Falei: apóstolo, estou com medo, porque tem gente que vai sair e essa mudança vai dar problema e tal. O apóstolo falou assim: Eu falei assim para ele: eu estou meio, a palavra isso não é seguro, mas eu estou com prudência, receoso, meio prudência. Ele falou: a gente chama de prudência os nossos medos. Ele falou para mim. Falou: rapaz, como que você acha que eu recebi isso? Doeu. Falou: porque às vezes você está chamando de prudência o seu medo, né? Você não está tendo coragem de falar, eu estou com medo. E você está chamando de prudência. E falei: rapaz, é verdade, né? Eu saí da conversa com ele e falei: manda mensagem naquele prédio lá, vamos ver o que vai dar isso aí. Está na hora de enfrentar meu medo. Só que tem gente que ela te coloca mais medo. Tem relacionamentos que colocam dúvidas e medos. Eu gosto muito, tem um pastor Davis que ele não está aqui hoje. Eu gosto muito do pastor Davis. Ele é um cara de fé. Agora vamos fazer a oração lá na igreja dele. Ele botou uma chave na minha mão, levou lá na frente. Falou: vai, você já toma posse desse prédio aí logo agora. Nós precisamos de pessoas assim na nossa vida, cara, que vai nos impulsionar a vencer o nosso medo. E eu vou falar a verdade, eu estava com muito medo mesmo. A gente passava na frente do prédio, a minha esposa falava assim: olha o prédio da nossa igreja ali. O prédio que ela estava vendo, olha o prédio da nossa igreja. Eu falava: ô Jesus, essa mulher está com mais fé do que eu. Eu falava: esse daí, ela é aquele dali, ó, que daí é o prédio da nossa igreja ali, ó. Vamos lá orar na frente do prédio da nossa igreja. Eu quis dar um exemplo aqui, eu coloquei até aqui o pessoal da Revival, o Michael, eu ia falar sobre isso. Por quê? A gente estava querendo fazer uns negócios aqui, umas vigílias, uns negócios, e eu estava com medo. Eu estava receoso: não, será que vai dar certo? Não vai dar, acho melhor. Aí daqui a pouco eu fui na vigília. Daqui a pouco eles vieram fazer um evangelismo aqui. E daqui a pouco eu olhei e falei: rapaz, é com esse tipo de gente que eu quero andar.
Eu quero andar com gente corajosa, que entra dentro do metrô e que vai pregar a palavra. Porque às vezes nós ficamos nos relacionando com gente que já perdeu o desejo de servir a Deus há muito tempo, e que está com medo de se expor, e nós ficamos medrosos junto com essa pessoa. Deus não nos deu um espírito de covardia, irmãos, mas um espírito de equilíbrio, de poder. Nós não podemos recuar. É interessante porque em 1 João, capítulo 2, versículo 14, vai dizer: filhinhos, eu vos escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês já venceram o maligno. Só que às vezes nós estamos nos relacionando com pessoas que ficam colocando medo na gente. E Deus está esperando se levantar os Calebes, os Josués, que enquanto tem 10 dizendo assim, não dá não, é muito gigante nessa terra, é muito difícil ganhar jovens aqui, é muito difícil fazer a obra nesse lugar, é muito difícil fazer a equipe de louvor funcionar, é muito difícil. Não, tem que se levantar os Josués e os Calebes, que vão falar assim: isso aí é o que tem gigante lá, nós vamos comer ele que nem pão. Não vai ficar um de pé na nossa frente, vamos fazer a obra de Deus. Só que às vezes qual é o problema? Existem relacionamentos que nós temos, amizades que nós temos, que em vez de ela te impulsionar para você ir para cima, para você abrir uma célula, para você ganhar vidas, para você ir para o evangelismo, para você participar do culto, sabe o que ela vai falar? Ih, rapaz, não se envolve não, vai ser muita cobrança. E o pastor é bravo, o pastor fica cobrando atraso. Se você se envolver, você vai perder todo o seu final de semana, viu, PH? Esquece final de semana, vai ter que acordar 6 horas da manhã e orar no prédio, e não sei o que, e passar lá o final de semana todinho dentro da igreja. E aí a pessoa, em vez de se envolver na obra de Deus, o que acontece com ela? Ela vai ficando com medo, é mesmo, né? Eu vou ser muito cobrado, eu vou ser exigido, meus finais de semana vão ir para o saco. Se você não entregar os seus finais de semana ao Senhor, o diabo vai requerer eles. E talvez você vai passar o resto da sua vida entregando os seus finais de semana, que nem o pessoal está entregando no funk aí, perdendo a vida deles. O que é melhor? Gastar a nossa vida diante do altar de Deus, sem medo. Se lançar. Se tem alguém que está te colocando medo, tem gente que coloca medo até para você se relacionar com o pastor da tua igreja, que quando vai conversar com você, fala assim: vai lá conversar, toma cuidado de conversar com ele, que ele morde, hein? Cuidado que isso aí morde, hein? Relacionamentos horríveis. Pula fora disso, cara. O terceiro e último engloba todos os outros relacionamentos. E aqui é onde eu estou encerrando, mas eu preciso. Olha, o primeiro relacionamento fala do quê? Do chamado. Se alguém subestima o seu chamado, se alguém te joga para... Olha, pula fora disso. Segundo, tem pessoas que colocam medo em você para você se envolver na obra de Deus. Pula fora disso. Tá vendo? Se a gente for assumir esse compromisso aqui na igreja, o pastor vai te cobrar. É melhor não ficar sentadinho do jeito que a gente está aqui, do que vai receber... Você viu? O pastor brigou aquela semana passada com aquele irmão que chegou atrasado. Então, se você assumir a mídia da igreja, você vai ter problema, o pastor vai brigar com você. E aí você faz o quê? Esconde o talento que o Daniel falou aqui. Mas se você, nem a visualização do seu WhatsApp você quer colocar para os outros ver, realmente você não merece ser cobrado mesmo não. Você não aguenta a cobrança. Porque se você não aguenta a cobrança do WhatsApp, quanto mais de outra coisa. Entendeu? Rapaz, vamos assumir o nosso papel. Por último, relacionamentos que alimentam a nossa rebelião. Que pena que eu estou com pouquíssimo tempo aqui. Relacionamentos, porque esse aqui engloba os outros dois. Relacionamentos que alimentam a nossa rebelião. Por que nossa? Como podemos ter relacionamentos de amizade com quem não quer andar na luz? Com quem mente? Com quem te leva a mentir? Com quem te manipula?
com pessoas que não querem ser curadas. Tem pessoas dentro da igreja que não querem ser curadas, que Deus já falou, que outras pessoas já foram usadas por Deus, e essa pessoa quer permanecer lá dentro sem ser curada. Só que você faz o quê? Não, é meu amigo, é meu amigão, trabalha comigo, não sei o quê. Ele não quer ser curado e vai deixar você também doente. Como alguém pode ser amigo de uma pessoa rebelde? Como que você conhece uma pessoa rebelde? Ela sempre estará ao oposto do seu pastor. E ainda você diz, eu sou leal a Cristo. Como que você pode ter? Em Tiago 4 vai dizer, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus? Devemos viver pelos princípios bíblicos. Todos temos a tendência de sermos rebeldes. Esse é o mal que habita em nós. O pecado fez isso com a gente. Então, a maioria aqui tem tendência a ser rebelde com seus pais, a ser rebelde com seus líderes, a ser rebelde com seus pastores, com as autoridades. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser influenciados. Você viu porque eu falei que eu sempre pego a pior parte? Porque eu estou aqui, eu já fiz o que você já fez, ou está fazendo, e eu sei o mal que dá. Estou do outro lado alertando vocês, ei, não vai por esse caminho não. O caminho da rebeldia vai te fazer sofrer. Se você se associa com uma pessoa, com pessoas erradas, você pode comprometer o seu futuro. Não podemos nos relacionar com os rebeldes. Lembre-se, um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Em Eclesiastes 10:1, depois vocês vão ler esse texto com mais tempo em casa. Mas diz assim, Eclesiastes 10:1, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que sabedoria e honra. Pastor, o que isso quer dizer? Uma mosca morta jogada no meio de um perfume maravilhoso pode apodrecer todo o perfume. Ninguém quer passar aqui um Chuanchu, um Malbec, se alguém dizer para você, tem uma mosca morta dentro desse negócio aí. Você vai falar, rapaz, você está doido? Isso aqui está podre, não quero não. Um 1 million. Se tiver uma mosca morta lá dentro, você vai falar, eu não quero isso aqui não. Pequenos comentários. Sabe o que é essa mosca morta na rebeldia? Pequenos comentários. Pequenas escolhas que podem ser moscas mortas que estragam todo o perfume da nossa vida em oferta ao Senhor. Conclusão. Obrigado, Deus abençoe aí. Obrigado. É o pessoal da minha igreja isso aí. Isso aí é do pessoal da minha igreja. Eu não vou ter mais tempo. Escute isso aqui. Enquanto eu estava falando aqui, você identificou se o seu namoro, porque se está correto, você sabe. Você identificou se é aquele que você chama de amigo. Não, o negócio está tão feio que chama de amigo agora também. Aquela que você chama de miga, sabe aquela que fala, oi miga. E que não é miga não, é ini. É que você não está completando a frase, mas é ini. E você identificou quem é rebelde perto de você. Você sabe aquela pessoa que está se levantando contra o pastor da tua igreja, que está se levantando contra o líder da tua igreja, contra o líder de jovens da tua igreja. Você sabe quem é. E por que você está continuando com a amizade com essa pessoa? Abraçando ela. Não, pastor, estou fazendo isso para resgatar ela. Ela não quer ser curada. Não quer ser curada. E sabe o que vai acontecer com você? Se você continuar, é mosca morta caindo dentro do perfume da tua vida. Vai apodrecer. Vamos orar ao Senhor? Você tem coragem de colocar
o seu namoro diante de Deus agora? Pastor, eu não namoro, graças a Deus. Você tem coragem de falar assim, não, então, mas eu vou colocar diante de Deus. Eu estou gostando de um rapaz, de uma menina. Vou colocar isso diante de Deus agora. Só que assim, pode ter certeza, se você for sincero e sincero, talvez amanhã você vai ter a resposta. Para não dizer hoje. Talvez você já está com a resposta aí dentro do teu coração. Então fala, Senhor, me dá coragem. Me dá coragem, Senhor. Falei, rapaz, você não tem condições de pagar nenhum sorvete para a menina. Toda vez que você vai para comprar um sorvete, vai sair com a menina, você pede dinheiro para o teu pai, para a tua mãe, e você está dizendo que quer namorar? Você quer dizer que quer namorar, mas não tem condições de comprar um sorvete no McDonald's lá para a menina? Toda vez que você sai, você chega no teu pai e na tua mãe e fala, ei, me dá um dinheiro para me pagar para minha namorada? Rapaz, vai trabalhar, vai estudar. Está entendendo isso? Agora que você escutou isso, vamos orar? Você pode baixar sua cabeça aí? Nem vou fazer o movimento de vir aqui na frente, não. Eu acho que é muita exposição. Feche seus olhos. Fala assim, Espírito Santo, nós queremos a tua presença nesse lugar, nós cremos nela aqui. Pai, foi ministrada a tua palavra. E a tua palavra, ela nos ensina. Ela vem para confrontar nossa mente e as nossas atitudes. E nisso que ela confronta a nossa mente, aquilo que nós pensamos, e as nossas atitudes, ela revela o nosso coração. Tem gente aqui que escutou essa palavra e que começou a questionar. Tem gente que está assim, quem contou para ele? Tem gente que está falando assim, não é bem desse jeito não. Mas tem algumas pessoas aqui, pai, que escutou essa palavra agora e falou, é verdade. Eu já tinha escutado isso antes e não tinha me atentado, e eu vou mudar os meus relacionamentos. Porque eu não quero abortar o plano de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a minha vida. Ainda de olhos fechados. Irmãos, eu sou casado com a Dani hoje. Eu vivo um casamento feliz. Eu tenho 3 filhos em cima do altar. Mas lá atrás eu tive que tomar decisões. De falar, Senhor, eu quero caminhar, quero ser curado, eu quero ser alguém diferente. Eu não quero seguir o caminho de outros que seguiram, que hoje estão com a vida destruída. Que Deus tenha misericórdia da gente. Que você, jovem, enquanto escuta esse louvor agora, possa ser ministrado no teu coração. E que você hoje, Senhor, nós quebramos agora todo vínculo de alma. Volto em tua presença. Nós quebramos todo vínculo de alma agora. Aos teus pés. Essa menina que acha que não consegue viver sem esse rapaz, que chantageia ela, que usa ela, que mente para ela. Nesse momento agora nós anulamos esse vínculo de alma agora. Esse rapaz também que porque não teve um pai presente ou uma mãe presente, talvez ele vive uma dependência com a namorada dele. Ele não entende porque que ele é tão envolvido dessa forma. Nós quebramos esse vínculo de alma agora em nome de Jesus. Aqueles que estão em rebeldia dentro da sua igreja, Pai, estão se levantando contra os seus pastores, contra os seus líderes. Nós damos uma ordem agora no mundo espiritual. Seja quebrada agora, Senhor, toda maldição. O Senhor nos chamou para ver em unidade. Se você fez essa oração e você gostaria de entregar ao Senhor agora os seus relacionamentos, eu quero, Deus, entregar os meus relacionamentos diante do Senhor, porque eu quero viver uma vida diante do Senhor que agrade, glorifique o teu nome. Eu queria te chamar para você sair do seu lugar, vir aqui na frente, e se tiver espaço aqui para você se ajoelhar, para você
Vira aqui de alguma forma e fala: Senhor, olha, eu estou vindo aqui porque eu estou entregando diante do Senhor meus relacionamentos de amizade, casamento, tudo diante do Senhor. E a partir de hoje eu quero viver para glorificar o Teu nome. Tira todos os impedimentos, Senhor. Isso. Só você que entendeu o que quer. Fala assim: ó, Senhor, eu quero hoje entregar diante do Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Toda dependência emocional agora. Jesus não deve. Consagre ao Senhor agora. Fala: Senhor, eu estou consagrando o meu relacionamento ao Senhor. Mais do que tu Xararabas. A minha vida emocional, a minha vida sentimental, as minhas amizades agora diante do Teu altar, Deus, diante do Teu altar. ser indiferente, lamento. Talvez você é casado, casada, e o seu marido não responde ao chamado, a sua esposa não responde ao chamado. Você tem coragem de entregar ele diante do altar e falar: Senhor, faz a tua obra, Deus. Eu coloco o meu casamento diante do Senhor. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me